Bom, eu sou professora na universidade há mais de 20 anos e nessa linha da filosofia política, sobretudo, né? Dou aula de propedêutica, de filosofia, introdução à filosofia, mas o meu métier era filosofia política. Mas eu sou uma pessoa inquieta, assim, e foi. Eu amo essa área da filosofia política, mas foi se tornando meio insatisfatório. Sobretudo porque eu queria muito fazer pesquisa de campo. Filosofia faz pesquisa bibliográfica, né? E eu via as pessoas fazendo pesquisa de campo, dava a impressão que era mais pesquisa do que a nossa em filosofia. E eu comecei a ver o que eu poderia fazer de filosofia de campo, né, de pesquisa de campo. Esse era o meu ponto. Eu queria mudar a área de estudo. Assim, eu queria sair um pouco do universo filosófico, embora eu nunca tenha saído. E em certa ocasião eu tive uma disciplina na área 3 e aconteceu uma exposição de Frei Nazareno Confalone. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás tem um acervo enorme de Confalone, que trouxe as artes plásticas, a modernidade nas artes plásticas, na pintura, para Goiás e fundou a Escola de Belas Artes. Então ele foi muito importante nesse processo de construção da Escola de Belas Artes, que hoje é a Faculdade de Artes e Arquitetura da PUC. E quando eu vi a exposição lá do Confalone, eu conheci o Confalone de nome. E eu olhei as obras e eu achei interessante, tinha que fazer uma atividade com os alunos externa à disciplina, que conectasse com o mundo. Falei, essa exposição é bacana. E estava organizando o plano de curso, já inseri, estruturei uma atividade para eles visitarem, fotografarem, produzirem textos sobre a exposição do Confalone. E o material foi bem bacana, os alunos se engajaram, eu gostei daquilo. Quando eu decidi mudar, fazer doutorado em ciências da religião, porque eu continuaria no meu universo meio filosófico ali, né? Afinal de contas não tem como mudar totalmente, eu queria estudar Confalone. E eu já vinha passando por um processo de aproximação com a minha espiritualidade, com a religião, assim, muito gradativo, muito sutil. Eu não sei quando começou, mas em algum momento começou. E queria estudar arte sacra. Então, a minha pesquisa de doutorado em ciências da religião foi a pregação pela arte no estudo da obra de Frei Nazareno Confalone. Então, eu comecei a explorar o que seria o papel da obra de arte dentro da igreja. Antes, era muito comum as pessoas falarem que a obra de arte dentro da igreja existia porque as pessoas eram analfabetas, porque não tinha livros. E isso era bem verdade em um certo tempo, onde você não somente era analfabeto, mas os livros eram absolutamente inacessíveis. Então, a arte teve essa função em algum momento, mas depois ela permanece e o papel da arte vai muito além disso. A obra de arte, a presença da obra de arte, ela te eleva o espírito, né? Ela te traz para um lugar, a igreja, quando ela é bem ordenada, ela é bela, ela acolhe o espírito, ela educa os sentidos, ela educa o olhar, a música de qualidade dentro da igreja, as obras de arte. Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver uma obra de arte fora da igreja. Então, a obra de arte tem essa função de refinar o espírito para ouvir a leitura do texto sagrado de uma maneira mais intensa. Eu penso que aquela iluminação, as obras de arte, a música, é um conjunto que adestra os nossos sentidos, que vai purificando os nossos sentidos, retirando do mundo exterior e levando para um outro lugar. A arte é uma área difícil porque existe uma parcela das pessoas que entendem que a arte é supérfluo, é bobeira, é adorno, é para juntar poeira. Por que a igreja não vende aquelas obras todas do Vaticano lá? Daria para alimentar um monte de gente. Vende para quem? Para o Elon Musk? E aí vai, sabe? A igreja se tornou guardiã de uma história da humanidade, a partir dos mecenas que financiavam.
Então, a nossa cultura, a nossa espiritualidade está ali retratada. Agora, recentemente, o Papa Francisco reuniu artistas do mundo inteiro na Capela Sistina, onde tem pintada a obra do Michelangelo lá, que tem, né, a criação do mundo por Deus. E dentro da Capela Sistina, imagina, com aquele teto afrescado pelo Michelangelo e tantos outros artistas ali que depois concluíram a obra, artistas do mundo inteiro. A maioria, com certeza, não tem nenhuma religião, não são católicos, não são cristãos, não são nada. No entanto, estavam todos dentro da Capela Sistina, junto com o Papa, pensando a partir da obra de arte. Deus, se isso não é pregação, se isso não é uma catequização, eu não sei o que é. Todo mundo pensando no mesmo intuito, pessoas do mundo inteiro, fantástico isso. Então, existe uma parcela da sociedade que acha que arte não serve para nada, que tem que ser vendida, jogar dinheiro fora. Existe uma outra parcela que acha que arte é para algumas pessoas muito estudadas, ricas, e a arte é para todo mundo, né? Ela aguça a nossa sensibilidade. Tem um texto que eu li recentemente sobre por que as humanidades, por que a democracia precisa das humanidades. Por que a democracia precisa das humanidades? Então, a democracia fica muito a cargo do indivíduo. Então, se você pensa, por exemplo, numa democracia liberal, nesse modelo popperiano, quem agiria pelo outro? Né? Porque o liberalismo está muito vinculado aí ao egoísmo, faço o que me é conveniente. Então, as artes, num processo democrático, pode ter uma função até de tornar o outro mais sensível, tornar o olhar do outro mais altruísta. A música, a literatura, a arte em todas as suas vertentes, ela nos humaniza, ela nos deixa mais solidário, os sentimentos aflorados, afetados em última instância. Então, quando eu estudei a pregação pela arte, especificamente eu fiz pesquisa de campo, que era o que eu queria. Estudei os afrescos do Confalone na paróquia São Judas Tadeu, ali no setor Coimbra. São 3 afrescos. Nossa Senhora do Rosário, com o Menino Jesus no braço. No centro, Jesus descido da cruz, porque o Confalone, a maioria esmagadora de todas as obras do Confalone é Jesus em várias circunstâncias, sendo pregado na cruz, mas sobretudo descido da cruz. Raramente, eu não consigo me lembrar agora nenhum, exatamente ele crucificado. Muito simbólico isso, né? E ao lado de Jesus, São Domingos do Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos. E lá eu fiz a pesquisa de campo, apliquei questionário de como as pessoas se relacionam com a obra de arte, como a obra de arte ajuda na sua reflexão. E aí teve respostas díspares sobre isso. Na construção da tese, estruturando os capítulos, eu me deparei que eu tinha que dizer o que é o belo, o que é a beleza. Eu estava falando da pregação pela arte. Qual arte? Qualquer arte? Toda arte está dentro dessa categoria de evangelização, que eleva o espírito. E então, eu me deparei com um conceito que é a via pulchritudinis. A via pulchritudinis é a via da beleza. E nesse investigar do que é a via pulchritudinis, comecei a fazer um levantamento dos documentos da Igreja, cartas papais, encíclicas, documentos do Vaticano que desde sempre se ocupam de dizer o que é arte, qual é a arte que pode, porque no início, né, o cristianismo não nasceu estruturado da forma que é. No início havia proibição, por exemplo, de obra de arte dentro das igrejas, porque eles confundiam com as obras do paganismo romano. Então, assim, pode, não pode, até que foram percebendo que não importa se tinha no paganismo romano, aqui tem um outro significado. Então, essas coisas foram sendo elaboradas e propostas e registradas ao longo do tempo. Então, vários papas retomaram essa questão. Então, eu pego São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, alguns mais antigos também, que versaram mais nos primórdios sobre o uso das artes. E o que era essa via pulchritudinis? O que a igreja diz? A igreja
não diz exatamente o que é a Via Pulchritudes, porque ela não é louca, né? Como o Karl Popper fala, essa é muito fugidio. Então ela não diz, é a arte renascentista, são os ícones, é a arte moderna. Qualquer arte, qualquer arte. Ao mesmo tempo que qualquer arte, qualquer estilo, qualquer artista mesmo, não precisa nem ser cristão, pode ser ou pode não ser, depende do resultado ali. Depende do que ela evoca, depende do que ela suscita em alguém. Outro dia eu vi uma performance que era uma pessoa nua ralando uma imagem sacra. Imagino que essa não é a arte que evoca coisas superiores, né? Então, ao mesmo tempo, a Via Pulchritudes, ela diz o que é a partir de textos sagrados e, sobretudo, a partir de quem? Santo Agostinho. E foi aí que eu cheguei a Santo Agostinho, estudando o que é a beleza na obra de arte, o que é a beleza da arte sacra, chega a Santo Agostinho. Porque o Agostinho é o filósofo da beleza. Falam que ele é o filósofo do amor, mas ele é o filósofo da beleza. A frase mais conhecida do Santo Agostinho é qual? Tarde te conheci, ó beleza tão antiga e tão nova. Quando ele identifica Deus, ele correlaciona, usa o termo pulcro, né? Ele chama de beleza, tantas palavras ele poderia dizer verdade, ele poderia dizer bondade, ele usa o termo beleza. Isso é muito significativo e eu uso muito essa ideia na minha tese. A ideia dos universais, né? Os universais do ser, a bondade, a verdade, a beleza, a unidade, e a beleza é um deles. E quando você pensa nas categorias do ser, se você fala de verdade, todo mundo valoriza. Se você fala de unidade, todo mundo valoriza. De bondade, mas beleza, parece que ela ficou muito atrelada ao, sei lá, vaidade, bonitinho, gosto. Então parece que nessas categorias a beleza é o patinho feio, ali meio deixado de lado. E no entanto, a beleza é aquela que é o ponto que arrebata primeiro. Porque, por exemplo, a verdade. Eu preciso de um... E aí, eu sei que eu estou simplificando, porque nós estamos falando de metafísica, né? Mas eu estou tentando ser aqui um pouco didática, né? Porque nesse sentido do ser, tudo aí é metafísica, nada é evidente, estou falando do beleza. Mas a verdade, a bondade, a unidade, são elementos que, para eu pensar de imediato, me demandam um esforço maior. A beleza não, a beleza já me direciona para algo mais fácil, mais acessível. Então, a beleza na arte sacra, ela serve como alguma coisa que captura, que te arrebata os sentidos, que te prende a atenção. E a minha tese vai por aí. Bom, então, tentando caracterizar o que é a Via Pulchritudes dentro da igreja, eu cheguei a Santo Agostinho, que é o grande referencial. E beleza para o Santo Agostinho não é gosto. Não é eu gosto, não gosto, não quero, não quero. Beleza para o Santo Agostinho não é subjetiva. Ela tem objetividade. E aí, nesse ponto, até um pouco parecido com o Karl Popper, né? Porque eu posso até não alcançá-la, mas isso não quer dizer que ela não exista. Então, a beleza genuína é aquela que nos move em direção à beleza, à bondade, à verdade, que são coisas que caminham junto com a beleza. Não tem como algo ser belo e não ser bom, e não ser verdadeiro, e não ser uno, e não ser eterno. Então, essas belezas do mundo sensorial, para o Agostinho, em um certo sentido, nós devemos ir purificando. O Agostinho não tratou de obra de arte, né, de pintura, essas coisas, das artes liberais e do canto, da música. Embora dê alguns exemplos sobre mosaico, alguma coisa assim, mas temos que ter cuidado com o mundo sensorial, porque ele pode nos desvirtuar. Por exemplo, Agostinho foi muito forte no processo de convenção dele, o canto, a música. No entanto, ele chama a atenção porque às vezes ele meio que se policiava, porque ele tinha medo, ele gostava tanto, ele achava tão bonito, de se perder naquele devaneio da música e não ir para onde deveria. Porque a música, ainda que ela seja perfeita e bela, era uma música de salmos,
ainda assim, ela não pode ficar nela exclusivamente. Ela tem que te levar para um outro lugar, que é, para Agostinho, assuma a bondade, assuma a verdade, enfim, Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com os sentidos para não se perder nele. No entanto, quando bem ordenado, a beleza, a música, a obra de arte, a beleza estética de uma igreja, de um lugar, ela te leva a um lugar melhor, mas sabendo que não é para ficar ali. Ele tem que ser uma espécie de trampolim para um outro lugar. Então, a beleza para o Santo Agostinho, ela tem a ver com, então, aquilo que nós estávamos dizendo, a igreja não diz o que é a beleza da arte sacra, mas ela tem que contemplar isso, a verdade, a unidade, a bondade, porque senão não é beleza. Aí é qualquer outra coisa, mas não é beleza nesse sentido. Então, não é uma questão de subjetividade, de objetividade, que a gente pode até não ter acesso de imediato, mas é uma forma de ir. O Agostinho fala do caminho da interioridade, né? E como é que eu tenho acesso a isso? É um projeto de vida. É um projeto de vida. Essa interioridade, o professor Novaes, ele fala de uma espécie de pêndulo. Você vai para fora, contempla o mundo, a ordem do mundo, há uma ordem natural do mundo, na qual todas as coisas estão inseridas, observa, e você vai no seu interior. E você vai no seu interior. E aí você vai para o lado de fora. Agora, a interioridade agostiniana, ela é diferente da interioridade cartesiana, por exemplo. A interioridade agostiniana, talvez em algum ponto, ela assemelhe a antessala do inconsciente freudiano, talvez, arriscaria dizer alguma coisa assim. Porque ela tá ali envolta na memória de algumas coisas que estão meio embotadas ali. E para o Agostinho, quando você observa o mundo, faz leituras, você tem que voltar para a sua interioridade para você ver a verdade. Agora, o eu interior agostiniano, ele é diferente dos outros eus, porque, por exemplo, o só sei que nada sei socrático. É uma interioridade, conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates, né, imitando lá a entrada do oráculo de Delfos, dizia, conhece a ti mesmo. Então alguém pode dizer, então eu volto a mim. Mas ainda assim tem uma diferença. Me parece que o voltar a si mesmo socrático tem a ver com encontrar a minha consciência, a minha razão, não sei. Em Agostinho o que você encontra não é o seu eu, não é minha razão, meu pensamento, a minha consciência, por melhor que ela seja, o que eu encontro na minha interioridade é o único que nos ensina, o nosso mestre interior. Então, para o Agostinho, as pessoas nem ensinam. Um professor, por exemplo, se ele já tiver percorrido o caminho da verdade, o máximo que ele pode fazer é admoestar, é girar o pescoço e dizer, olha por aquela janela ali que você vai ver. Mas quem vai olhar é a pessoa, e quem vai ensinar é esse mestre interior, que é o Cristo, que é Deus, em última instância. Então, no máximo, nós direcionamos, porque esse processo da aprendizagem, do conhecimento, se dá no movimento da pessoa, da vontade, da razão que se movimenta, da razão em exercício, da vontade, do querer, da graça, claro, né? E, enfim, Cristo ensina. Então, eu cheguei a Agostinho depois de estudar arte sacra, tentando caracterizar o que era beleza, o que é essa via pulcritudes da evangelização pela beleza.